Vamos agora tratar das garantias bancárias. Num primeiro momento, vamos tratar das garantias que o banco exige para aquela pessoa física ou jurídica que está contratando, tomando uma operação de crédito, um empréstimo ou um financiamento. Nessas garantias, são de duas modalidades. Podem ser garantias pessoais. Garantia pessoal é aquela que é dada por uma outra pessoa, por um terceiro, que é chamado do garantidor, que são o aval e a fiança. E pode ser uma garantia real. Garantias reais são aquelas que são dadas em um bem. O devedor coloca um bem como garantia da sua obrigação, como garantia de sua dívida. Vamos estudar em garantias reais a hipoteca, o penhor e a alienação fiduciária. Vamos começar então pelas garantias pessoais. Vamos ver as diferenças e características entre o aval e a fiança. O aval, ele é uma garantia pessoal dada num título de crédito. Por exemplo, uma nota promissória, uma duplicata, até mesmo um cheque. Essa garantia, ela é autônoma. O que quer dizer isso? Isto quer dizer o seguinte: o avalista, que é aquele que assume, que dá o aval, assume uma obrigação. Esta obrigação, a obrigação do avalista, é independente da obrigação do devedor principal, do avalizado. Mesmo que a obrigação do avalizado deixe de existir, por exemplo, o devedor principal venha a falecer e ele não tem bens, mesmo assim a obrigação do avalista continua existindo, porque a obrigação do avalista é autônoma, é independente em relação à obrigação do avalizado. Outra característica do aval é que a obrigação do avalista é também solidária. Isto quer dizer o seguinte: a obrigação do avalista está no mesmo pé, no mesmo nível da obrigação do devedor principal. Se o devedor principal não pagar, o credor pode acionar judicialmente qualquer um deles, sem obrigação de nenhuma ordem. Ele pode acionar diretamente o avalista, sem nem mesmo ter cobrado do devedor principal, porque a obrigação do avalista é solidária em relação à obrigação do devedor principal, está no mesmo nível, não há diferença de ordem, de preferência entre eles. Já a fiança é uma obrigação que é formalizada num contrato. O fiador assina um contrato junto com o afiançado, junto com o devedor principal. É muito comum nas modalidades de locação de imóveis. O proprietário do imóvel, o locador, exige um fiador no contrato. A obrigação do fiador, ela é acessória. Ela não está, pela lei, no mesmo pé da obrigação do afiançado. Pela lei, o fiador possui aquilo que se chama de benefício de ordem. O benefício de ordem é aquele
benefício, aquele direito que o fiador tem de exigir que ele não seja o primeiro a ser executado. Então, pela lei, se tem um fiador e um devedor principal e o devedor principal não pagou, o credor terá que primeiro executar o devedor principal e tomar os seus bens. Caso isso não satisfaça a dívida, aí sim ele poderá cobrar do fiador. A responsabilidade do fiador é acessória, é também chamado de responsabilidade subsidiária. Porque pela lei o fiador tem o benefício de ordem. Só que a lei também admite que o fiador renuncie ao benefício de ordem. Essa renúncia tem que constar no contrato. E normalmente consta. Até porque os contratos que as pessoas assumem, assinam e precisam de um fiador, são aquilo que se chama de contratos de adesão. Se eu vou alugar um imóvel, o proprietário estabelece as condições do contrato. Se eu vou contratar um empréstimo ou um financiamento num banco, o banco estabelece as condições da operação de crédito. E se na locação de imóveis, na operação de crédito, coloca-se um fiador, naquele contrato padrão, normalmente tem, quase sempre tem, uma cláusula que diz o seguinte: os fiadores ou o fiador, expressamente por meio desta, renuncia ao benefício de ordem previsto na lei tal, artigo tal, inciso tal. Isso quer dizer que, ao assinar um contrato com esta cláusula, o fiador está renunciando ao benefício de ordem, portanto, ele está aceitando ser o primeiro. Neste caso, a responsabilidade do fiador passa também a ser solidária. Então, a responsabilidade do fiador pode ser solidária se no contrato estiver uma cláusula que ele está renunciando ao benefício de ordem. Neste caso, a responsabilidade do fiador é solidária. Se não houver essa renúncia, a responsabilidade será acessória, subsidiária. E a responsabilidade do fiador não é autônoma. A responsabilidade do fiador depende da continuidade, da existência da responsabilidade do devedor principal. Porque essa responsabilidade está caracterizada em um contrato. E um contrato só tem valor enquanto existem e podem contratar as duas partes. Então, se o devedor principal enlouquecer, perdeu a razão, deixou de ter juízo, deixou de ter capacidade civil, ou se vier a falecer, desaparece, encerra-se a responsabilidade do fiador. Porque a responsabilidade do fiador não é autônoma em relação à responsabilidade do devedor principal. Ela depende, ela está vinculada à responsabilidade do devedor principal. Vamos então ver um quadro, resumo das diferenças entre o aval e a fiança. Acompanhe comigo. Em relação à solidariedade, o aval sempre é solidário. O avalista pode ser executado a qualquer momento, caso o devedor principal não pague. Enquanto que na fiança, só há solidariedade se estiver expressa no contrato. Veja o que está escrito na observação. Se não houver solidariedade expressa no contrato, o fiador tem o chamado benefício de ordem. Ou seja, se a dívida for cobrada judicialmente, o fiador, tendo benefício de ordem, pode exigir que primeiro seja cobrado o devedor principal e executados os bens deste. O aval tem como garantia título de crédito e é formalizado com a simples assinatura do avalista no título. A fiança é formalizada num contrato. A outorga do cônjuge, ou seja, a assinatura
da esposa ou do marido, nos dois casos é necessária pelo Código Civil de 2002. Antigamente, entendia-se que no aval não precisava, bastava, era necessário só na fiança. Atualmente, entende-se que para a plena utilização desses mecanismos, a assinatura do cônjuge, no caso de casamento com comunhão de bens total ou parcial, é necessária tanto no aval quanto na fiança. E existe mais uma diferença entre essas duas modalidades. O aval, em princípio, é sobre o valor total do título. Digo em princípio, porque vocês podem inclusive consultar isso em meu livro. Dependendo do tipo de título, algumas legislações específicas admitem o chamado aval parcial, mas aí tem que estar explícito no aval. Então, se um cheque de 10 mil reais e o avalista disser avalizo 5 mil, vale um aval de 5 mil. Mas isso é a exceção. No caso do aval, a regra geral é que o avalista se responsabiliza pelo valor integral do título. E como o aval é sempre solidário, mesmo que tenha mais de um avalista, cada um deles responde pelo valor integral do título. No caso da fiança, vale o que estiver definido no contrato. Houve, inclusive, uma questão de prova que perguntava o seguinte: um devedor tinha sua dívida garantida num contrato por 3 fiadores. E no contrato estava estabelecido que cada um dos fiadores responderia por 1/3 da dívida. No caso de inadimplência do devedor principal, eis 5 alternativas. Alternativa correta: cada fiador poderá ser cobrado por até 1/3 da dívida, porque é isso que estava definido no contrato. As condições da fiança estão estabelecidas no contrato. Do ponto de vista prático, o mais comum, o mais usual, é que também no contrato se defina que cada um dos fiadores responde integralmente pela dívida. Isso é o de praxe, é o usual, mas não é obrigatório que seja assim. Porque, no caso da fiança, como as condições dessa fiança são definidas em um contrato, vale o que está estabelecido no contrato. Nós voltamos ao nosso quadro e vemos que é necessário um contrato para a formalização da fiança. E as condições dessa fiança estão definidas no contrato.